Graça e paz, aqui quem fala é o pastor Rui, e hoje eu quero falar com vocês sobre a hermenêutica batista. O que isso significa? Como nós, batistas brasileiros, interpretamos as escrituras no sentido da relação entre as alianças, entre os testamentos. Existe muita confusão, muitos extremos entre a forma de interpretar os testamentos. Algumas pessoas, elas equiparam a autoridade doutrinária do Antigo Testamento ao novo, ou viram teonomistas, acreditando que, inclusive, as punições do Antigo Testamento deveriam ser aplicadas à nossa realidade. Outros tentam transpor como quase uma equivalência ritos do Antigo com ritos do Novo, a circuncisão, o batismo, né? Colocando não regenerados na nova aliança, quando o livro de Hebreus mostra que na nova aliança só haveria regenerados. Outros, de maneira irresponsável, não atribuem valor nenhum ao Antigo Testamento, aquilo que a Bíblia revela no Antigo Testamento, são antinomistas. Então, a gente tem que ter uma hermenêutica saudável. Eu entendo que os batistas brasileiros, em sua declaração doutrinária, nós somos neoaliancistas, isto é, nós nos fiamos pela lei de Cristo. Eu vou explicar o que é isso, depois vou mostrar na introdução da declaração doutrinária e no Novo Testamento. Tudo aquilo que a lei de Cristo, o Novo Testamento, referenda, direto ou indiretamente, ele permanece para a igreja. Tudo aquilo que o Novo Testamento diz que deve ser feito, deve ser feito. Então, aquela visão meio que escofieldiana, se está em Mateus, falou para os judeus, não é para a igreja. Não é assim. Porque os evangelhos, os sinóticos, o texto de João, Atos, as cartas, foram escritos com propósito teológico. Então, o que eles escreveram, o que eles referendam, direto ou indiretamente, nós temos que entender que aquilo é lei de Cristo, né? Vamos ali no nosso preâmbulo da declaração doutrinária, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, e a gente vai verificar isso. Só um instante, compartilhamento de tela compartilhada, aqui, e agora, vamos aqui para a nossa declaração doutrinária. Aqui a introdução da declaração doutrinária diz o seguinte: para os batistas, as escrituras sagradas, em particular o Novo Testamento, constitui a única regra de fé e conduta. Aí continua, né? E depois vai falar mais abaixo das escrituras sagradas, falando do Antigo e Novo Testamento. Mas, no início aqui, vai falar que, em particular, o Novo Testamento. A introdução não está em contradição com o primeiro artigo, que é a escritura sagrada. O que significa? Que nós devemos interpretar as escrituras à luz da pessoa de Jesus. Né? Aqui, a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas por conduta dos homens. Ela deve ser interpretada à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Não é o que o Caifás vai falar, não. O que Jesus não falou não vale. Não é isso. O que isso significa? Né? A luz do que Jesus ensinou, a luz do que o Novo Testamento ensinou. Por exemplo, o sábado. O que o Novo Testamento, ou Jesus, fala em relação ao sábado? O que os apóstolos falam em relação ao sábado? A questão do casamento. O que o Novo Testamento fala na questão do casamento? A questão da alimentação. O que o Novo Testamento fala na questão da alimentação? Então, eu vou pegar os 10 mandamentos e eu vou interpretá-los à luz da pessoa de Jesus, isto é, daquilo que ele colocou na sua lei. E a gente vai ver isso no Novo Testamento, né? Jesus fala, o visto que foi dito eu porém vos digo, né? Então ele dá a luz, de acordo com a lei de Cristo, como o novo Moisés, que é, Jesus é um novo Moisés, aquele semelhante a Moisés, então um legislador, por isso Paulo fala a lei de Cristo, e ele vai interpretar a lei de Deus, ou a lei mosaica, à luz da revelação definitiva que é o Novo Testamento. Então, a gente vai ver isso aqui, vou botar aqui na Bíblia Sagrada, e nós vamos verificar isso daí para a gente não fazer confusão na hora de
interpretar e não cair em extremos, em legalismos. Eu vou botar aqui o texto de Atos, capítulo 1, versículo 1. Vou botar aqui o texto na CF. Diz o seguinte: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, ele não só fez, mas ele ensinou. Até o dia que foi recebido a ensina, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, o Senhor Jesus, como novo Moisés, deu mandamentos, deu ordens, ordenações, né, aos apóstolos. Esses mandamentos é o que nós chamamos de a lei de Cristo. Ali em 1 Coríntios, 1 Coríntios 9, 21, Paulo está falando do trato com o judeu. Vou ler o verso 20. Fiz-me como judeu com os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Isso é da lei do Antigo Testamento, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então, aqui fala, olha, eu comia bacon quando estou com um gentil, mas não comia bacon quando estou com um judeu. Mas eu não estou sem lei. Eu estou com a lei de Cristo. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, vai falar dessa lei de Cristo, que é o que nós chamamos de uma visão neo-aliancista, né? É como se fosse duas constituições. A Constituição anterior, a mosaica, com tudo que nela engloba, com tudo nela, ela era perpétua, as leis, enquanto essa Constituição existia. Vindo uma nova aliança, um novo pacto, muito daquelas leis ele é referendado nessa nova Constituição, porém, muito não é, como a Constituição de 64, né? Ou de 69, eu não lembro, e a de 1988. Muito daquela Constituição está em 88, mas nem tudo. Aquilo que não está em 88 não vale. Né? Ali em Gálatas 6, levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E, se não me engano, Tessalonicenses 2:4, eu nunca lembro esse texto. Não é? Não, 2:4 não. É 1 Timóteo, por isso, 1 Tessalonicenses 2:4 ou 4:2? Deixa eu ver. Então, 4:2, vamos ver. Isso. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então, Jesus deu mandamentos aos apóstolos, é chamado lei de Cristo. Aquilo que o Novo Testamento referenda vale para o povo do Novo Testamento, que é a igreja do Senhor. Alguns falam, não, mas a lei civil e cerimonial passou, a lei moral não passou. Eu acho essa separação didática muito boa, só que ela não comporta a exegese bíblica. Ela não comporta a exegese bíblica. A Bíblia não vai fazer essa tripartição da lei. Ela é boa para didática. Olha, havia lei civil, cerimoniais, morais do Antigo Testamento. Mas você, do mesmo texto que você fala tem que amar o próximo, ali já fala que não pode usar roupa de dois tecidos diferentes. É muito aleatório, assim. Tanto é que tem gente que vai achar que se a lei moral do Antigo Testamento continua, as punições civis devem continuar. Né? E é um raciocínio um tanto lógico. E a Bíblia em nenhum local faz essa distinção de leis. Fala assim de lei de Cristo. Ali em Hebreus, capítulo 8, verso 9, vamos abrir. Aqui, eu vou ler o verso 8. Porque repreendendo-lhe diz, eis que virão dias, como diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E lhes sereis por Deus e eles me serão por povo.
e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E aqui, no verso 13, dizendo: nova aliança, envelheceu a primeira hora, que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. Dizendo que a antiga aliança, ela caducou. Quando Jesus fala que não veio a abolir a lei, não veio, ele cumpre todos os aspectos cerimoniais, civis, morais são cumpridos em Cristo. Aí ele começa então a falar aqui, não destes mandamentos é o menor no reino de Deus, não os mandamentos de Moisés, mas os mandamentos que ele daria, lá em Mateus capítulo 5, verso 16, 17, 18 em diante. Ó. Esses mandamentos, se você desobedecer, você é menor no reino de Deus. Os mandamentos que ele daria à luz da sua autoridade como novo Moisés. Então, essa é a lei de Cristo no Novo Testamento. Mas surge uma questão. O Novo Testamento, ele não aborda tudo de maneira direta. Vou dar um exemplo. Ali em Mateus 19, fala do divórcio. Fala do divórcio. Aí ele fala no verso 9: vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. Quem casar, aí o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui ele não explica o que é fornicação, porneia. O Novo Testamento não explica o que é porneia. Agora você vai fazer o quê? Aí sim, para você não abolir responsavelmente o Antigo Testamento, ele referenda que porneia é um motivo lícito de divórcio. E se há divórcio, é novo casamento. Se der, só permite divórcio no novo casamento, não existe. Divórcio é anulação do casamento. Então, porneia. O que é porneia? Aí você vai no Antigo Testamento e ele vai especificar o que é porneia. No Testamento não explica o que é porneia, mas ele fala, porneia continua sendo pecado. Então, tudo que o Antigo Testamento fala de porneia está falando. Tudo. Por quê? Porque ele está referendando. A lei de Cristo está referendando aquelas proibições. Porque ele está dizendo, ó, porneia, aí você tem que entender o que está falando. Jesus Cristo sendo judeu, há judeus, eles entendem o que é porneia. Então, porneia continua sendo pecado e motivo lícito para acabar o casamento. Aqui eu vou divergir de muitas pessoas que acreditam que o casamento é sonho. Aqui não fala de adultério. Nem toda porneia é moiqueia, porque a palavra para adultério é moiqueia. Mas toda moiqueia é porneia. Então, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, que é o adultério. Você tem incesto, zoofilia, a relação homossexual. Tudo isso é porneia. Então, olha como você vai interpretar de maneira saudável. À luz dos ensinos de Jesus, você está dizendo que aquelas práticas continuam pecado. Então, você não precisa abolir o Antigo Testamento, você interpreta ele à luz do Novo Testamento, à luz da lei de Cristo. Né? Um outro exemplo que eu acho bem interessante, né? Ali em 1 Coríntios 9 também, aqui, ele fala aqui dos direitos dos ministros, dos pastores, de quem lidera a igreja, se a igreja ser sustentada, né? Ou não só eu, o Barnabé, tem o direito de deixar de trabalhar. Aí ele vai, quem jamais milita a sua própria custa, né? Na lei romana, não poderia, soldado não poderia ter um serviço civil, ele está usando esses exemplos. Aí ele vai continuar, né? Aí ele fala o verso 3: mas vós, não sabeis vós que os que administram do que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? O que era colocado no altar, na antiga aliança? Dízimo e oferta. Então aqui, a lei de Cristo está referendando que para a manutenção e sustento destes ministros, a qual Paulo está falando no capítulo, sejam dados dízimos e ofertas. Aqueles que falam que tem que ter um alimentos, ou tem que tal uma palavra específica, eles estão presos na letra da lei e não entendem que o Novo Testamento referendo o princípio de separação de X do seu rendimento, no caso o dízimo, né, para sustento da obra do Senhor. Paulo aqui está referendando, utilizando a lei, né, utilizando a lei e a lei de Cristo, sua autoridade apostólica, como mandamento, isso está valendo. Né? O princípio disso está valendo. Por isso que Mateus 23, de novo, tudo que está no Novo Testamento para a igreja, Mateus 23 está falando, eu quero que vocês façam isso sem omitir aquilo. Dê o dízimo sem omitir aquilo. Então, como é que você vai verificar essa questão da
o que vale e o que não vale. O que o Novo Testamento diz sobre o tema? As festas, o que vai falar do sábado, por exemplo, aí? Colossenses 2:16. O que ele vai falar do sábado? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova ou dos sábados. São sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo, eles apontavam para Cristo. Então, como é que o Novo Testamento trata o quarto mandamento? Ele fala que o quarto mandamento, o Shabat é cumprido em Jesus. Obviamente, é um aspecto moral desse quarto mandamento. Por que nós sabemos isso? Porque a igreja primitiva, né, já tinha o domingo como dia do Senhor. Você observa em Marcos 16, o verso 2 fala o primeiro dia da semana. O verso 9, a outra palavra grega fala no principal dia da semana. Né? Aí você tem Atos 20, verso 7, que eles já se reuniam no primeiro dia da semana, e Apocalipse 10, o Criac Hamera, o dia do Senhor. Então você vê que como é que é interpretado o quarto mandamento no Novo Testamento? Hebreus 4, 3 e 4 demonstra que ele tem um princípio escatológico cumprido em Jesus, o descanso em Cristo, e o seu princípio de reunião é um dia de adoração. É interessante que no Antigo Testamento salga um dia de descanso absoluto e é transformado em dia de adoração. No Novo Testamento ele começa o domingo como dia de adoração e depois é transformado numa espécie de sábado cristão. Mas o Novo Testamento demonstra que o dia do Senhor é um dia de celebração. Então não há aquela proibição rígida de que você não pode fazer nada. Mas realmente há uma intencionalidade no Testamento de um dia separado dedicado ao Senhor para culto público. Então é dessa maneira que você interpreta. Essa é a lei de Cristo, isso é o neoaliancismo. Né? Ele não vai entrar em questão necessariamente de milênio, não milênio, arrebatamento, não arrebatamento. Claro, o neoaliancista tem uma tendência ao amilenismo, mas não necessariamente. Eu sou amilenista. Então, a pesquisa sobre o neoaliancismo é a visão que a gente vê nas confissões anabatistas, na minha opinião, dando ênfase à ética do Novo Testamento, ênfase à virtude do Novo Testamento, à interpretação neotestamentária, iluminando a interpretação veterotestamentária, e isso é a interpretação dos batistas brasileiros, historicamente. Você tem Exaltino, no livro dele sobre os 10 mandamentos, que eu emprestei e nunca mais recebi de volta, falando sobre isso. Você tem a literatura inteira da Juerp mostrando, embora não use o termo neoaliancismo, a tendência neoaliancista em interpretar o Antigo à luz do Novo Testamento. Somos o povo do Novo Testamento, por isso que não vamos batizar, por exemplo, bebezinhos. A ideia, a circuncisão não é a circuncisão do Novo Testamento, de acordo com o Novo Testamento, se dá no coração, é a regeneração, é Deus quem faz isso, né? Então, as ordenanças são ordenanças da nova aliança, da lei de Cristo. Então, basicamente é isso. Creio que deve ajudar vocês essa, essa, essa abordagem. E deixa eu pausar aqui o meu compartilhamento. Então, basicamente é isso. Se inscreva no canal, toque ali o sininho para receber notificações. Procure-me lá no Instagram, Pastor Rui Dias, PR Rui Dias. E a gente vai estar agora, de uma maneira mais recorrente, gravando vídeos de temas variados, para que vocês possam ser edificados. Que Deus possa abençoar vocês possam ter uma semana, um mês na graça do Senhor.